Aqui estamos, como sabem, para que foram convidados, para comemorar os 112 anos da nossa instituição. 112 anos de atividades. E eu começo convidando algumas pessoas, para fazerem parte da nossa mesa. Lamentavelmente, a URI foi convidada, não veio, e a Federação Espírita também não veio. Mas foram convidados. Então, eu convidaria a vice, a Sueli, para fazer parte da mesa, a nossa mestra de cerimônia, a Márcia, e gostaria de fazer uma homenagem especial a uma pessoa de 101 anos que aqui está, que foi nosso tesoureiro por muito tempo. Seu Wilton, pediria que ele fizesse parte da mesa, vou até lá para ajudar. A filha dele, a Juscelene, que acompanha, foi evangelizadora aqui, há muito tempo. Espero que ela não fique chateada, foi evangelizadora dos meus filhos. Não? Então, assim fica, como nós começamos a nossa solenidade, eu passo a palavra para a Márcia. Fraternos irmãos, fraternas irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria, com muito amor, nós estamos hoje celebrando espiritualmente uma senhora idosa que abre as suas portas, suas janelas para receber cada um de nós. Cada um que chega aqui, que celebra com o seu trabalho voluntário, amoroso, tudo que é preciso fazer, estudo, atendimento fraterno, paz, livraria, bazar, brechó, estudos em geral. Então, a casa, essa senhora, ela está recebendo. Quem deve estar, está aqui de alma e de coração. Então, para celebrar esses 112 anos, nós temos aqui um senhor, seu Milton, exemplificando o que é alguém que já trabalhou, contribuiu para que essa casa continuasse existindo. E a cada um de vocês que aqui estão, vai o obrigado de Jesus. Porque é Ele que agradece. Não somos nós. Não é o presidente da casa, não é quem coordena grupos, não é quem... É Jesus. É em nome dele que aqui estamos. É em nome dele, daquilo que ele nos ensinou, é que aqui estamos. Então somos gratas por isso. Somos gratas por isso. Estamos reunidos aqui com os mensageiros da paz que iniciaram lá atrás. Com os trabalhadores que aqui estiveram, que também estiveram lá atrás, fazendo com que este momento fosse celebrado e seja celebrado com muito amor. Então, sejam bem-vindos, com as graças de Deus. Nós vamos dar início à nossa celebração. E
achei aqui interessante um texto que a Michele Timosini encaminhou. É uma reflexão. A reflexão, ela serve para cada um de nós que está entendendo aquilo que está sendo dito, aquilo que está chegando ao seu coração. Nós estamos em níveis diferentes de entendimento. Então, a reflexão que chegar até você vai ser válida, desde que você traga como aprendizado, porque nós estamos aprendendo aqui o tempo todo. Então, ela diz mais ou menos assim: se pensa, se imagina que tomar o passe já está suprindo alguma necessidade nossa, se tomar a água fluida já está trazendo benefícios para nós, se nós estivermos dentro de uma casa espírita, nós já estamos sendo só abençoados sem termos que nos mover, que nos movimentar, é um ledo engano. Só isso não é suficiente. O que é necessário ser feito? Se movimentar, interagir uns com os outros, estarmos cientes que nem sempre nós vamos ter conosco, ao nosso lado, trabalhando, estudando, pessoas que pensam como nós. Pessoas que refletem aquele momento como você está entendendo. Porque nós somos únicos, somos imortais e únicos. Cada um naquele nível que deve estar, aprendendo, tentando fazer sempre o seu melhor. Então, o que ela propõe é que nós nos mobilizemos para nos inteirar daquilo que é preciso, através dos nossos estudos, do nosso trabalho, das nossas relações interpessoais dentro dessa casa que nos recebe com tanto amor, que cada um faça a sua parte. Que não traga o lado pessoal melindroso. Ela fala isso. Que nós não nos melindremos pelas dificuldades, pelos desafios que vão chegando. Se ela tem 112 anos, ela merece a reverência de cada um de nós. Cada um dos trabalhadores que aqui passaram merece a reverência de cada um de nós. E todos vocês, todos nós que aqui estamos, merecem a reverência que Jesus manda dizer: vão em frente, sigam firmes, sigam confiantes, porque é este o caminho. Evangelho no lar, casa espírita, acolhendo, recebendo, partilhando, tratando a cada um dos nossos irmãos como se fôssemos nós e como nós gostaríamos que fôssemos tratados. A bem-aventurança está no coração de cada um que acredita que o Espiritismo não nos deixa frágeis. O Espiritismo, ele nos encoraja. O Espiritismo, ele nos dá força, fé e confiança. Então, só permanecem espíritas quem realmente trabalha, enfrenta, com coragem, com renúncia, com dedicação e disciplina. Nós temos horários a cumprir, nós temos momentos aqui. Mais exige de nós, tem momentos que nós somos mais exigidos. Aquele momento eu preciso me doar um pouco mais. Naquele instante eu tenho que ouvir o outro para que eu possa dar sequência naquilo que é necessário ser feito e não aquilo que eu gostaria de fazer. É aquilo que foi decidido num consenso, tendo como base todos os preceitos que Kardec trouxe para cada um de nós. Esse é um espírita praticante.
Esse é o espírita que está aqui junto, congregando de coração e de alma este momento. Então, fazendo agora a nossa prece, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos físicos, pensássemos em Jesus, agradecendo a Ele essa oportunidade de aqui darmos início a esse momento de celebração espiritual, porque muitos, dezenas, centenas de pessoas que passaram por aqui, trabalhando voluntariamente, que já partiram, que já desencarnaram, estão aqui conosco. Os mensageiros da paz também, abrindo esse momento tão divino, tão pleno, para essa senhora, para essa casa e para cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada aos mensageiros da paz por esse instante de celebração. Que assim seja. E nós vamos então começar com a juventude. Tudo tem base. A base começa a criança, né? Tanto que a evangelização aqui é plena, né, Fábio? Não é? Então, sábado, está aí a evangelização. Os jovens vinculados à SEMP farão uma breve apresentação teatral, encenando aqui, né? Celebrando, comemorando, fazendo e representando umas pinceladas de alegria para cada um de nós. Então, agora, o grupo de jovens aqui conosco. Meu Deus do céu! Eu não acredito que aquele filho da mãe não viu meu carro. E olha meu feliz, mas ele estragado. Eu nem consegui aproveitar. Mas que não é esse? Você morreu. Quê? Ah, não. Você deve estar enganado. A minha vida estava tão boa. Eu até abri o meu salão de beleza. Umbral Hair. Um sucesso, menino. Eu sei disso tudo. Eu sei que também você pode falar mal da sua vizinha Márcia. Tá, mas e agora? Eu preciso voltar. Como que eu faço? Bom, o seu treino atrasou. Você vai ter que pegar a minha reencarnação por aqui. Tá, eu vou por lá então. Mas antes eu preciso tocar a maquiagem. Posso? Pode. Ai, liga. Meu, você não sabe, Menzinho. Tava na Faria Lima, meu desligadaço, daí... Loft. Caí, meu. 5 metros de altura. Não, eu acho que só um pouquinho só.
A raquete? A raquete tá bem, a raquete tá bem. Mezinho, só um pouquinho, Mezinho. Que lugar é esse? Fala, Mezinho! Como é que você tá, meu? Tava na Faria Lima e agora eu tô aqui. Que lugar é esse? Você morreu. Ah, morri, meu! Os que da família são imortais, meu! Como é que eu morri? Aqui diz que você era bem rico em vida. Sim. Bitcoins. É mesmo. Você usou toda a herança do seu pai, enganou pessoas, fez golpe, se envolveu com um tigrinho. Bom, você vai ter que prestar só Meu? um grau. Ah, um negócio mais mindset, da área da cabeça, entendi, meu. Mas aqui, olha aí. Mezinho, nós se encontra na Faria Lima, meu. Valeu. Ah, oi, meu jovem. Eu já sei como é que as coisas funcionam por aqui. Eu era espírita em vida. Você pode me ligar para fazer meus trabalhos? Quem fui eu? Oh, meu Deus. Quem fui eu? Os maiores palestrantes espíritas de São Paulo, mais de 1000 palestras dadas, eu coordenava 200. 200. Você falar que eu não sei, não sabe quem eu sou. Eu era conhecido por todo mundo. Me chamavam de Chico Kardec. Deixa eu passar, vai. Bom, foi fácil ter tudo isso, mas eu te dava as ferramentas para fazer isso. Você se intitula superior a seus irmãos só porque tem conhecimento da doutrina. Você é um irmão, cegado por orgulho. Você sabe que você tem um verdadeiro espírito? Claro que eu sei. Se pelo menos soubesse quem está falando. Veja que ele entendeu bem minhas palavras. Bom, aqui diz que você vai pegar o trem encarnação. Encarnação para o espírito renomado e importante como eu. Reclamar que sou chefe. Olá, meu rapaz. Onde é que eu tô? O que está acontecendo? A senhora desencarnou e veio parar aqui na estação espiritual. Ah, sim. Eu já estava doentinha mesmo. Mas vem cá, eu nunca tive religião. Me falavam até que eu ia ser escutada pelo capeta. É verdade isso? Não se preocupe, essas coisas não existem. Aqui no sistema diz que a senhora foi uma pessoa muito boa na vida. Teve orfanatos, fez trabalho voluntário. A senhora de fato é um espírito. Espírita? O que é isso? Como eu havia dito, eu nunca tive nenhuma religião. Não se preocupe muito bem com isso. No caminho à colônia espiritual do espírito. Eu só queria fazer um agradecimento especial pro Vini, que ajudou a gente em todos os ensaios, estava sempre Eu peço desencarnado, por favor, puxa. Maravilha. Com simplicidade, é isso aqui. A vida é isso, não é? Tem embrulho nisso? Não tem nenhum. É a realidade da vida. Estamos aí para a gente ser e fazer. Faz o que pode, o melhor que dá. Agora, ser é e evoluir, aprendendo e melhorando. Parabéns, jovens queridos aqui da casa. A casa está muito feliz de tê-los aqui conosco. Né? A música provoca reações não apenas no corpo, mas também nos nossos pensamentos e emoções. Um estudo da Universidade de Lyon, na França, descobriu uma ligação entre a música e a dopamina, hormônio do prazer. Segundo os estudiosos, ouvir as músicas favoritas provocam o aumento da produção daquele hormônio e o impacto dessas músicas transmite em nossos pensamentos a positividade
tendo o poder de apoiar ideias otimistas. E isso é tudo o que precisamos, não é? Otimismo, fé, coragem. Então, nós vamos ter agora conosco o Robson, que vai tocar um baita de um sexo. Credo, não sei falar. Saxofone. E aí é complicado. Vamos lá. Robson. Bem, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Espero que vocês gostem da música.
Aí eles pediram para tocar o bis também, né? Toca mais uma. Maravilha. Muito obrigada, Rose. Maravilha. Ai, música, o que a gente gosta, né? Olha só essas músicas, carinhoso. Oh, meu Deus do céu. Essa segunda eu não lembro o nome. Doce de Maravilhosa, né?
Obrigada, viu, irmão? Mais uma vez. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a existência, é indispensável buscar com perseverança e fervor. É tudo que a gente persegue, né? Que a gente quer buscar. Então, agora, conosco, o senhor presidente, voluntário da casa, né? Ocupa o cargo, mas antes do cargo, que precisa dessa hierarquia, que precisa existir, né? Esse tipo de contexto, é um trabalhador voluntário. Antes de começar, são apenas 10 laudas. Passa rápido. Queria agradecer mais uma vez ao Robson. A família do Robson é espírita. Ele é um espírita esporádico. Aparece aqui aos domingos. Mas é uma pessoa... Foi meu aluno ele, no colégio militar. E eu nem sabia que ele tinha esses pendores artísticos. Fiquei sabendo casualmente num dos dias que ele apareceu aqui. Muito obrigado. Bom, muito bem. Nós estamos comemorando, como já falamos várias vezes aqui hoje, os 112 anos desta casa. Vamos tentar, de uma forma leve, um pouquinho pesada, falar sobre esses 112 anos. O Espiritismo, trazido ao mundo pelos Espíritos, conforme prometera Jesus, após o exaustivo trabalho de Kardec, a que simplificadamente chamamos de codificação, tem proporcionado à humanidade deste pequeno globo esclarecimentos profundos e atuais sobre a vida e as suas questões mais preocupantes. Os 5 livros principais daquela obra são a base sobre que se assentam os conhecimentos da doutrina, científicos, filosóficos e religiosos. É uma extensa e abrangente fonte de informações lógicas e racionais, que dispõe de meios convincentes para satisfazer nosso entendimento e, mais que isso, fortalecer as vontades decididas a avançar pelos caminhos do progresso com mais sabedoria, começando pela reforma íntima. Os espíritas constituem ainda a minoria. A difusão ocorre pelos diversos veículos que os meios de comunicação propiciam, além dos que os centros espíritas desenvolvem nas atividades locais. Não promete milagres, facilidades, privilégios àqueles que o seguem, mas estimula o esforço pessoal para instruir-se e vencer suas tendências negativas. Apesar de tanto proporcionar, o que bastaria para conquistar adeptos convictos, vemos pessoas que se afastam pelo receio dos compromissos e das responsabilidades. Pior que isso, aos que conseguem deslumbrar-se buscando no fanatismo sua forma de praticá-lo, forma alienada que em nada contribui para si mesmo e para a doutrina. Cito alguns tópicos do livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as autoridades, devotamento ao bem comum e instrução do povo em todas as direções sobre as verdades do Espírito imutáveis e eternas. Nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais
injustificáveis, privilégios, imunidades, prioridades. Não sou eu que estou falando, é o Bezerra de Menezes. Ninguém suponha que, baixando a esse mundo, vem sem encargo para desempenhar e sem dores e expiação para suportar. É certo que nossos espíritos sofredores buscam a encarnação terrena para expiação de culpas anteriores. É certo também que muitos de vós, é ele que está falando, baixam aqui trazendo uma tarefa. Tomai, por isso mesmo, muito cuidado em não vos esquecerdes das vossas responsabilidades, desviando o pensamento da rota que traçastes no infinito, permitindo que o egoísmo, as tentações do mundo, o orgulho e, sobretudo, a vaidade e a inveja empanem o brilho que deve aureolar a vossa fonte de espíritas cristãos. É necessário que tenhamos cuidado para não nos desviarmos dos objetivos essenciais da doutrina, que se coloca acima das questões inquietantes do momento. Viver espiritamente é trabalhar sem desfalecimento pela construção de uma era nova, sim, que deve começar pelo próprio indivíduo na sua transformação interior. A nossa preocupação de mudar o mundo não pode abandonar o compromisso da nossa mudança interior. A voz, sob a inspiração dos guias espirituais do movimento espírita na Terra, está destinada à tarefa infatigável de porfiar no bem, de exercitar a compaixão e a caridade, mas não ser conivente em nome da tolerância com o erro nem com o crime. As palavras são do Bezerra de Menezes. A partir de 31 de março, ou melhor, retificando, começa assim em 31 de março, mas na verdade o período se estende por abril inteiro. Por razões que a gente desconhece, há uma série de eventos que ocorrem no mês de abril. Basta ver a nossa agenda lá no quadro de entrada, o quanto de ocorrências aconteceram no mês de abril, em diversas ocasiões, em diversos anos, e em diversos locais também. Né? Mas é importante. Nós destacamos o último dia de março, que corresponde à desencarnação de Kardec. E no nosso estatuto, inclusive, lembra esta data como uma data solene e mais a data da nossa criação, que é o dia de hoje. Duas constam no nosso estatuto como solenes. A primeira é o 31 de março, que lembramos o desencarne de Hipólito de Leon Denisard Rivaio, o Allan Kardec, com menos de 65 anos, em que assumiu a missão de dar corpo de doutrina ao Espiritismo. Labor grandioso e intenso, para o qual estava preparado incontestavelmente, mas que lhe consumiu energias vitais preciosas e que comprometeu a sua saúde física e culminou com um evento que reverenciamos. Lógico, racional, sensível, abordava as questões com extrema lucidez, buscando esgotar cada uma à luz dos conhecimentos disponíveis a ela. Corajoso, não se furtava ao debate, como se pode observar em vários momentos que constam nas obras que publicou. Contou-se com o amparo e inspiração dos espíritos superiores, sob orientação de Jesus, porque tratava-se de legar à humanidade terrestre o Consolador prometido por Jesus, quando de sua estada física entre nós. Entretanto, foi pelo empenho e competência de Kardec que a obra foi viabilizada. Nossa gratidão e reconhecimento a esse espírito de luz. A outra data, que
comemoramos nesse bimestre, nesse mês, né, é a da fundação da Sociedade Espírita Mensageira da Paz, ocorrida em 11 de abril de 1913, e que é a razão pela qual estamos aqui reunidos. Transcorrido todo esse período de atividades, é necessário que agradecemos a Deus, a Jesus e aos mensageiros da paz, que tiveram coragem e decisão de criá-la. Destaco, entre eles, o primeiro presidente da nossa sociedade, o Álvaro Vaz da Silva. Vou comentar um pouco sobre a vida dele. Nasceu em Portugal, ficou órfão de mãe aos 8 anos. O pai internou ele e as irmãs, eram 3 irmãos, em colégios religiosos. E lá nesse colégio religioso, o preceptor dele era espírita. O colégio era católico. O preceptor dele era espírita. E começou porque ele buscou o preceptor, porque ele começou a ver a imagem da mãe, repetidas vezes. E aí o preceptor explicou para ele do que se tratava. E ele se entusiasmou pelo espiritismo. Era muito jovem. E nas férias, ele era um fidalgo, né? Ele era visconde em Portugal, né? Família nobre. Ele ia a Paris e tinha aulas de espiritismo com 3 alunos do Kardec. Veja como as coisas se fecham, né? Depois, aos 20 anos, por desentendimentos familiares, ele veio para o Brasil. Ele já era formado em farmácia e em música. Ele estudou regência e composição. Veio para o Brasil, para a casa de um tio no Rio de Janeiro, que era farmacêutico também. Belo dia, encantado pela música, ele vai numa praça onde uma banda militar que estava fazendo uma apresentação. E nesse local, feita a apresentação, que ele gostou muito, fecharam a praça, militares, dispensaram as senhoras, as moças, as crianças, os velhinhos, e convocaram os jovens para servir o exército brasileiro. Ele português. Naquela época tinha muito português no exército mesmo, inclusive outros estrangeiros. E entrou no exército e foi transferido para Curitiba. Ele tinha 24 anos. Em seguida, ele casou, conseguiu família, teve 4 filhos, era muito bem relacionado em Curitiba, mas com 38 anos, fundou a nossa sociedade, e com 38 anos, regendo a orquestra, que ele tanto gostava, teve um infarto fulminante e desencarnou. Essa história foi oferecida ao Walter, nosso companheiro, por uma das netas dele. Então, continuando. Em nome daqueles que por aqui transitaram e que hoje constituem a dimensão espiritual desta casa, agradeço aos companheiros que conosco ombreiam. Os voluntários, os anônimos, aqueles eventuais que nos trazem sugestões e colaborações, e aos que, como membros da diretoria executiva, corajosa e desinteressadamente, respondem, cada um na sua área, pelas tarefas que nos propomos desenvolver para a consecução dos objetivos da SEMA. É oportuno que se fale da doutrina que praticamos. Mais uma vez, uma bênção prometida por Jesus aos homens e que Kardec, com inteligência, coragem, dedicação e intrepidez, nos legou. Agradecemos igualmente aos bons espíritos que ao longo deste período têm inspirado, orientado, guiado os componentes dessa instituição para agir conforme os princípios cristãos, respeitando as alteridades no trato com os demais e guiando-se pelo Evangelho segundo o Espiritismo, guia seguro e infalível
para o aprimoramento moral. Outra data que destacamos, aproveitando o momento, é o 2 de abril, nascimento do Chico Xavier. Ele, como sabemos, deixou uma obra que é a maior obra mediúnica do planeta. Além de ser um indivíduo que vestiu os princípios cristãos de uma maneira incomum. Não vou dizer que não tem alguém que tenha superado ou igualado ele, ou chegado perto, mas ele foi um indivíduo extremamente humilde e caridoso, que seguiu na sua vida os princípios básicos para o indivíduo conquistar o chamado céu. A outra data importante é o 18 de abril, que em 1857, portanto há 168 anos, marcou o advento da doutrina espírita com o lançamento da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, cuja primeira edição contava com 1.500 exemplares, mas se esgotou em 2 meses, para surpresa do Kardec. Essa data entre nós, por iniciativa recente do Senado, é considerado o Dia Nacional do Espiritismo. A título de contextualização, em 1902, 45 anos, portanto, depois do advento do Espiritismo, a FEP, Federação Espírita do Paraná, era criada. Iniciava suas atividades. 11 anos depois, a nossa casa. E o que significa 56 anos só depois do advento do Espiritismo. Na obra O Centro Espírita, de Herculano Pires, destacamos os seguintes trechos. O Espiritismo é natural e exige naturalidade dos que pretendem vivê-lo no dia a dia, em relação natural e simples com o próximo. Os maneirismos, as modulações artificiais de voz, os excessos de gentileza mundana e tudo quanto representa artifício de refinamento social, deformando a natureza humana, a pretexto de aprimorá-la, não encontram aceitação nos meios verdadeiramente espíritas. Que o espiritismo objetivo é a transformação interior das criaturas, para que se tornem mais esclarecidas e, com isso, dotadas de mente mais arejada e coração mais puro. Só assim poderão enfrentar com lucidez os falsos cristos e falsos profetas, como destaca o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, não caindo na profusão de palavras melífluas e maneirismos com que procuram envolver os incautos, levando-as à fascinação. Hoje, mais do que nunca, com as facilidades e velocidade proporcionadas pelos meios de comunicação, precisamos estar atentos neste particular. Não há novidade no Espiritismo. Não se iludam. Ele é a novidade. Afinal, o que são meros 168 anos frente à história? Façamos esforços para compreender as verdades nele contidas, colocando-as em prática, sem desvios, sem rodeios, sem invencionices. Não nos esqueçamos da oportuna recomendação de Jesus: vigiai e orai, que vale para cada um de nós, mas também para esta casa espírita. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada, Fernando, fazendo-nos lembrar que estamos na caminhada, cada um tentando fazer o melhor de si, acreditando que o Espiritismo é dedicação, o Espiritismo é vontade, é desejo de aprender, de caminhar, de se esmanar
entre nós e também com aqueles com quem esbarramos caminho fora, né? A gente pode ter uma palavra, um acolhimento, um carinho. Muito obrigada. Agora, então, nós vamos para o nosso encerramento com uma mensagem de amor. É um texto cujo texto, autoria, eu não descobri de quem é. Mas, se alguém souber, puder passar depois, eu vou apreciar muito. Diz o seguinte: existia uma ilha onde ficavam todos os sentimentos, o amor, a alegria, a saudade. E um dia chegou o aviso que a ilha ia ser inundada. Então, o amor se prontificou a ajudar a todos a saírem dela. O amor queria que todo mundo se salvasse. No final da história, o amor ficou por último. Ao perceber que a ilha estava sendo inundada e que todos já tinham saído dela, só ficou ele. Ele começou a perceber que só estava ele precisava sair dali, porque senão ele ia morrer. Passou um barco. Ele levantou o braço, levantou a mão. Me leva, me leva. E era a riqueza. A riqueza respondeu para ele: aqui tem tanta prata, tem tanto ouro, que não tem lugar para você. Infelizmente, eu não vou poder te levar. E foi embora. Em seguida, veio um outro barco, se aproximou e o amor novamente levantou os braços. Me leva, me leva. Era o orgulho que lhe respondeu: não posso te levar, infelizmente. Não dá para eu te levar, porque o que as pessoas vão pensar de mim se você entrar aqui sem pagar? Não vai dar. Foi embora. E ele ali, me leva, me leva. Estava vindo ao longe. Era a tristeza. Ele, me leva, me leva. Mas a tristeza queria ficar sozinha. Não havia lugar para levar. E passou, foi embora. A ilha já estava quase toda inundada, quando um velhinho puxou o amor e o salvou. No meio daquilo tudo, desse resgate todo, dessa correria, o amor não teve tempo de perguntar quem era aquela pessoa. Depois, então, quando ele já estava salvo, né? Tipo salvo, ele perguntou para a sabedoria: quem era aquele velhinho que me resgatou? E ela que respondeu que era o tempo, pois somente ele sabe a importância do amor na nossa vida. Somente o tempo é valoroso para fortalecer laços, para salvar, para perdoar e distribuir o que nos foi ensinado por Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como o amor é necessário ser presente em nossas vidas, como ele é imprescindível fazer parte e permanecer eternamente dentro do nosso barco. Cada um de nós é um barco. É aquele que resgata, é aquele que se abre ao amor, à caridade, à paz, à benevolência, à indulgência e ao perdão. Estamos aqui em nome do amor. Amor que construiu, amor que edificou, amor que se abriu, para que todos nós aqui estejamos celebrando
esta casa, esta senhora de 112 anos. A ela, muito obrigada. A Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão maior, todo o carinho, todo o nosso afeto a ele. Vamos então fazer a nossa prece final em Ai, nossa, gente do céu, vocês desculpem, eu pulei lá fora. Olha que coisa grave, né? Nossa, nós temos dois virtuosos maravilhosos aqui, que vão fazer a apresentação a 4 mãos. Olha que coisa linda. Por favor, Paulo, Guilherme, me perdoe. Olha só. Que coisa maravilhosa! Obrigada! Eu já obrigada, desculpa, meu amor. Mas não deu tempo, gente. Mas vamos lá. Então, para essa celebração dos 112 anos da SEMP, também trouxemos nossa homenagem e preparamos o hino Allan Kardec. Aqueles que souberem podem cantar junto, por favor.
Maravilhosos. Meu Deus do céu. E eu queria deixar esses dois de fora. Já virando a página. Gente, que é isso? Ah, vocês são maravilhosos. Mas o máximo, obrigada de coração. Maria Santíssima está lá assim, ó, aplaudindo. Ah, beleza da música. Obrigada de coração. Agora nós vamos, então, fazer a nossa prece. Né? Chegou a hora da prece. Ela que nos ilumina. Aquele momento quando a gente está no quarto da gente, quietinho, a gente quer orar, agradecer. É o que nós vamos fazer aqui em conjunto. Obrigada, Senhor. Nesse instante, nós te agradecemos. Essa celebração espiritual. Os mensageiros da paz que acompanham essa casa há 112 anos. Outros que foram chegando. Irmãos que aqui trabalham hoje, cada um no seu setor, no seu cadinho, no seu quentinho, passando em casa, na sociedade, no trabalho, os seus desafios. E vindo aqui na casa, prestar o seu socorro, o seu serviço, dar o seu amor. Agradecemos, Jesus, esta oportunidade de termos conosco,
de virmos aqui, aprendermos uns com os outros, aprendermos com as obras de Kardec, de André Luiz, de Chico Xavier, mensagens de Bezerra de Menezes, Filomeno de Miranda e tantos outros que fortalecem o nosso interior, a nossa alma e dá oportunidade a esta casa de nos receber. Agradecemos este momento, porque nós acreditamos que caminhando lado a lado, de mãos dadas e corações unidos, chegaremos a ser uma hora, daqui a muitos milênios, espíritos melhores. Em nome de Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade, mais esta celebração. Que assim seja. Vamos cantar um parabéns antes de ir lá para o nosso, pro nosso cantinho que nós vamos ter um coquetel. Não é? Vamos cantar um parabéns para ela, todo mundo? Vamos lá. Obrigada, gente. Sintam-se abraçados por todos nós. Cada um aqui eu já abracei, já beijei, já desejei tudo de bom, que a gente se encontre para sempre, aqui e no outro plano, quando a gente for. Bom, beijinhos a cada um. Obrigada, meninos.